Quantos são felizes com o Senhor nesta manhã? Amém. Glória a Deus, aleluia. Estava ali agora há pouco conversando com a Fran um pouquinho. Como é bom falar do Senhor, né, irmãos? Quando a gente começa a falar do Senhor, dá vontade de continuar falando do Senhor, de ficar e passar horas falando sobre Ele, porque Deus é bom. Amém? Irmãos, nós viemos aí de um domingo, semana passada, foi domingo de Páscoa, né? Um domingo onde nós refletimos muito sobre a ressurreição de Cristo, né? Sobre tudo que Cristo passou, né? Sobre a tua morte, mas ainda mais sobre a tua ressurreição. E nós até cantamos uma canção na semana passada, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E eu queria falar hoje sobre esse amanhã. Quando Jesus, Ele ressuscitou, Ele fez coisas após a sua ressurreição e Ele continua fazendo coisas após a sua ressurreição. Então nós às vezes focamos, Jesus ressuscitou, oh aleluia, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos crer, nós precisamos viver aquilo que Ele nos ensinou após a sua ressurreição. E eu comecei a semana, eu recebi um lembrete ali do meu aplicativo ali da Bíblia e vinha, né? 5 coisas que Jesus fez após a sua ressurreição. Eu falei, nossa, que legal. E eu pensei, posso crer no amanhã. Então, após a sua ressurreição, houve um amanhã. Ele fez coisas antes de voltar ao Pai. Ele fez coisas como homem, ressuscitou como Cristo e fez coisas aqui na terra como Cristo. E é sobre isso que eu quero falar. Ele, antes de subir ao céu, Ele nos deixou uma ordem. Lá em Atos 1, verso 8, eu gostaria de ler com os irmãos. Que diz assim, Atos 1, verso 8. 1:8. Aleluia. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O próximo diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Então eu entendo que essas foram as últimas palavras de Jesus antes de voltar ao Pai. A última coisa que Jesus fez nesta terra foi nos dizer: mas recebereis o poder ou a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele nos deixou uma promessa. Ele deixou uma promessa para os apóstolos que estavam ali, para aqueles homens que estavam ali com Ele. Ele disse: vocês vão receber algo que vai conferir a vocês poder, vai conferir a vocês virtude. E recebendo isso, ser-me-eis testemunhas. E é sobre ser testemunha de Cristo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações hoje. Eu fiquei pensando, Senhor, nós falamos tanto sobre ser testemunha de Cristo. O que seria ser testemunha? Se nós formos pensar um pouquinho, abaixa só um pouquinho o teclado. Obrigada, Lili. Estou um pouco desconcentrada. E se nós formos falar um pouco sobre o que é ser testemunha, olha a Sara, advogada ali, ó. Em nome de Jesus, dia 30, OAB na mão. Ô glória, quantos creem? Amém. Esteja orando pela vida dela, irmãos. Dia 30 ela faz a última prova para pegar o OAB. E aí eu comecei a lembrar de um pouco de seriados que eu assisto sobre direito, sobre advogado ali, advogando num tribunal.
E o que é a testemunha? A testemunha, ela é chamada para relatar sobre algo que ela ouviu ou sobre o que ela viu. Então, quando Jesus diz aqui, antes de voltar ao Pai, as suas últimas palavras, ele diz: eu vou conferir a vocês poder por meio do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ele estava dizendo: vocês terão a função de relatar, de passar ao próximo o que vocês viram e o que vocês ouviram. E aí nós paramos para pensar, mas ele deu essa incumbência aos discípulos, aos apóstolos que estavam ali. Aquele povo viu o que estava acontecendo, aquele povo andou com Jesus e eles viram de perto o que aconteceu, mas nós não vimos. Por isso que ele diz que ele ia conferir a eles poder por meio do Espírito Santo. Aqueles homens, eles viram, eles viveram, eles andaram com Jesus. E nós? Será que ser testemunha foram só para aqueles que viram? Ou essa ordenança que o Senhor nos deixou, que o Senhor deixou a eles, se estende a nós também? Que não ouvimos com este olho, mas experimentamos quem Ele é, por uma experiência de relacionamento com Ele, por meio do Espírito Santo. Irmãos, ser testemunha de Cristo não é só para aqueles que estavam lá com Ele, mas é para todo cristão, para toda pessoa que se rende aos pés do Senhor, toda pessoa que escolhe seguir os caminhos do Senhor. Esse dever é meu, este dever é seu. Se hoje nós estamos aqui, é porque aquelas pessoas que estavam ouvindo esta palavra de Jesus, elas resolveram ser testemunha. Elas decidiram. Quando você é convidado, para ser testemunha, existe a testemunha que ela é convidada e existe a testemunha que é intimada. O Senhor, Ele nos dá uma escolha de testemunhar em nome dEle. E essa decisão eu tomo no momento que eu aceito servir a Ele. No momento que eu aceito Ele, eu passo a ser intimado a ser testemunha. Não tem como servir a Cristo e não ser testemunha de quem Ele é. É impossível eu ter um relacionamento com Deus e conhecer o Senhor e eu não testemunhar, ou seja, eu não relatar, eu não dizer, eu não proclamar quem Ele é, o que Ele faz. E como eu posso fazer isso se eu não vi por meio do Espírito Santo? É o Espírito Santo de Deus que nos... Existe um versículo aqui, põe para mim aí. Atos 4:20. Aleluia, Santo Deus. Atos 4:20. Aqui Paulo está falando, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aqui era Pedro e João perante o Sinédrio, eles estavam levantando uma defesa, eles estavam dizendo: nós não podemos, nós vimos o que aconteceu, nós vivemos um relacionamento com Ele, nós tivemos um contato, nós fomos transformados por esta palavra. Não tem como viver para Cristo e não ser testemunha de quem Ele é. Aleluia. É impossível você andar com Cristo e você ignorar o fato do que Ele fez pela sua vida. Por isso, irmãos, que quando um irmão se converte ao Senhor, ele quer converter o mundo inteiro. Ele quer pregar até para o cachorrinho que está passando na rua, porque ele quer falar: olha o que o Jesus fez na minha vida, olha como Ele me transformou, olha o que Ele fez comigo. Ele quer relatar o que ele está vivendo. Ele tem desejo de pôr para fora tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele. Isso é ser testemunha de Cristo. Coloca para mim João 15:26. Aleluia. Aleluia. Santo Deus.
João 15, 26. Mas, quando vier o Consolador, quem é o Consolador, irmãos? O Espírito Santo. Que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Nós não vimos com estes olhos o que Jesus fez. Mas quem testificará para nós quem ele é? O Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Próximo. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. O Espírito Santo de Deus testifica. Ele nos leva a esse relacionamento com o Pai. Ele nos leva a enxergar quem Cristo é. Ele nos leva a esse relacionamento com o Pai. E quando eu me relaciono com Ele, não tem como eu não falar sobre Ele. Aleluia. Não tem como eu não dar testemunho sobre Ele. E aí, aqui segue uma dica aí para quem ainda não assistiu, The Chosen, Os Escolhidos. Irmãos, eu piro naquilo, eu choro, eu fico assim, estarrecida, porque o maior testemunho que Cristo deu, Ele falava, Ele ensinava os seus discípulos, mas os discípulos, eles tiveram a maior oportunidade de aprender quem Cristo era pelo relacionamento. E quando eu assisto aquele The Chosen, eu viajo. Irmão, quem aqui já assistiu? Poucos, irmãos, vamos assistir. É muito bom. É muito bom. E tem um episódio que 2 discípulos estão sentados na escada e eles estão escutando a conversa entre Jesus e Nicodemos. Jesus se revelando a Nicodemos. Gente, aquilo é fantástico. E um dos discípulos está sentado na escada com um caderninho e escrevendo tudo que ele estava ouvindo. Jesus não diz para ele: pega um caderninho, relata tudo o que eu disser. Eu vou ditar para você como é o reino dos céus. Não. Eles observam como Jesus se comporta. Eles observaram como Jesus se comportou numa festa. Eles observaram como Jesus se comportou quando ele deu de frente com um leproso. Eles observaram como Jesus lidava com as pessoas. Eles observaram como Jesus lidou com aquela mulher, que era uma mulher mal vista. O maior exemplo foi dado não pelas suas palavras, mas pela forma como ele lidava com as pessoas. Aleluia. Eles observavam o relacionamento. Se você for ver os evangelhos, se você for estudar, você vê relatos, não de coisas que Jesus sentou, teve esses momentos, teve, mas a maior parte dos relatos são de observações, são de coisas que eles notaram, foram de coisas que eles viram o mestre fazendo, foram aprendizados que eles tiveram olhando as atitudes de Cristo. Aleluia, Jesus. Foi no exemplo. Não foi, Jesus não sentou e falou: olha, a gente tem que chamar aqueles que ninguém dá nada. Nós temos que alcançar aqueles que estão perdidos, que estão doentes. Nós temos que ser socorro. Ele não fez um discurso lindo e bonito. Ele agiu, ele fez. Aleluia. Ele foi o maior exemplo. A tua vida, o teu relacionamento, o sentar à mesa com pessoas que eram Santo Deus, pessoas que não deveriam talvez sentar, e os religiosos pensavam dessa forma. Isso foi o que ele fez. E os discípulos viram o exemplo de Cristo. Aonde eu quero chegar com isso? Você é testemunha de Cristo. Você testemunha sobre o que Ele faz, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo na sua vida. Mas para ter algo para testemunhar, é preciso ter relacionamento. Como eu vou contar a minha experiência com Cristo se eu não tenho um relacionamento com Ele? Nós precisamos contar aos outros o que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Ser testemunha dele é isso. É contar o que ele fez no ano passado. Amém, irmãos? É sim.
mas a contar o que Ele faz hoje. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Como que o mundo vai olhar para mim e vai falar assim, não, eu posso crer no amanhã? É pelo teu testemunho. É sobre o que Jesus fez na tua vida. E irmãos, não tem como ter tido um encontro com Jesus e não ter uma experiência para contar. E nós nos separamos com irmãos que muitas vezes não tem um testemunho para contar. E eu estudando um pouco sobre isso, eu vi um grande escritor aí, foi para a Índia, e ele precisava aprender o idioma lá daquele lugar, e ele falou para um guru lá, olha, eu gostaria que você me ensinasse a sua língua, e o guru falou assim, não, Sahib, eu não posso fazer isso por você, porque você vai querer, eu vou me transformar em um cristão, se eu fizer isso. E ele disse, não, calma, não é isso que eu estou querendo fazer, eu não estou querendo te evangelizar, eu só quero aprender o seu idioma. E ele disse, Sahib, você não entende, se eu estiver com você, eu vou me transformar em um cristão. Aleluia. Glória a Deus. Será que pessoas que estão do seu lado, elas podem dizer, se eu estiver com você, eu vou me transformar em um cristão? Forte. Não é sobre o que você fala muitas vezes, irmãos, é sobre o que você faz. É sobre como você age frente às situações. O mundo olha para você e sabe que você é cristão, que você vem para a igreja, que você pega a sua Biblia e domingo de manhã você vem para o culto. Em determinadas situações da vida, eles olham para você e esperam de você a atitude de um cristão. Isso, quando a gente fala assim, pastor William, dá testemunho de crente. Sabe o que é dar testemunho de crente? É agir como Cristo agiria. Aleluia. É fazer o que Ele fazia. Nós precisamos dar testemunho de quem Ele é. Existem pessoas que não vão vir para a igreja, irmãos. Existem pessoas que você vai entregar aquela biblinha assim que tem as promessas. Você vai entregar, eu vou entregar que ele vai ler. Talvez você vai dar um livro, vai dar uma Bíblia para ele, na esperança de que ele vai ler. Mas às vezes ele não vai ler. Mas você pode ser a Bíblia que ele não leu. Aleluia. Você já parou para pensar que você pode ser a Bíblia que ele não tem força para ler? Você pode ser a igreja que ele não tem coragem de entrar. Você é testemunho de Cristo nessa terra. O teu caráter precisa ser o caráter de Cristo. A tua fala precisa ser a fala de Cristo. O teu andar precisa ser o andar de Cristo. As tuas decisões precisam ser decisões baseadas em o que Cristo faria. Irmãos, muitas vezes eu me deparo com uma decisão que eu preciso tomar e eu não sei muito o que fazer. E teve uma vez que eu escutei uma pessoa ministrando e ela dizia que ela sempre perguntava para o Senhor, o que Cristo faria? O que Ele faria nessa situação? Como Ele agiria aqui? De que maneira Ele daria? De tanto ela falar isso, o que Cristo faria, a filhinha dela aprendeu sobre isso. E aí, um dia a criança precisava decidir se ia fazer balé ou se ia fazer judô. E aí ela falou, o que Cristo faria? Será que Cristo faria balé ou faria judô? Mas isso ficou tão interiorizado naquela família, naquela criança. Você já parou para pensar? Você acordar de manhã e falar, o que Cristo faria hoje? Você ser confrontado e você pensar, o que Cristo faria aqui? Aleluia. Você estar numa situação embaraçosa, você estar num momento difícil e pensar, o que Cristo faria aqui? Irmãos, não é fácil. Eu vou falar para você que todas as vezes que eu perguntei o que Cristo faria aqui, eu fiz o que Ele faria? Não. Porque nós estamos num processo. Mas nós precisamos correr. Porque o mundo está olhando para nós. Aleluia. Por mais que o mundo não queira acreditar, não queira saber, na hora do desespero, na hora que o ente querido está doente, está para morrer, eles ligam para quem? É para o crente.
Ele pode não acreditar. Eu vi um testemunho esses dias de um ator, eu não lembro agora quem é. E eu sei que ele disse o seguinte: a esposa estava morrendo, é uma situação assim. Ele disse: se você me der a minha esposa, eu vou acreditar que você existe. Ou seja, ele não acreditava, mas por ouvir falar que Cristo cura, que Cristo salva, que Cristo opera milagres, ele tinha um lugar aonde encontrar a esperança. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos a cidade edificada no alto de uma montanha. Aleluia. É o mundo estar em uma escuridão total, estar olhando para um lado, para o outro, não ver saída, e olhar lá no alto, lá no monte, e ver uma luz. Isso é ser a cidade edificada no alto da montanha. É o mundo estar assim, ó. Eu não sei para onde ir, eu não sei onde buscar refúgio, e olhar para lá e ver uma cidade edificada no alto de uma montanha, e ver uma luz. Você entende que você precisa ser essa pessoa? Você precisa ser testemunha de quem Cristo é. Isso tem a ver com o teu caráter, isso tem a ver com as tuas decisões, isso tem a ver com a tua fala. Aleluia. E sabe o que me chama muita atenção? Pedro amava a Jesus. E assistindo o The Chosen, eu piro com Pedro. Eu fico vendo como Pedro se relaciona com Deus, com Jesus. Gente, vocês têm que assistir. Pelo amor de Deus, cheguei em casa, não tiver nada para fazer, vai assistir The Chosen. É de graça. Tem? No aplicativo? Tem no aplicativo de graça. Tem no Netflix também 8 episódios. Eu só assisti os 8, eu sei que tem mais, eu quero assistir. Mas eu fico vendo Pedro estava acreditando mais em nada. Aí Jesus opera um milagre e fala: peraí, esse cara é diferente. E ele começa a andar com Jesus, ele começa a ver Jesus fazendo. E ele quer, tem hora que ele quer arrebentar, que ele quer fazer, que ele quer pôr para fora quem ele realmente é. E eu falei para o meu esposo, eu falei assim: mano, sabe o que eu acho engraçado? Olhando The Chosen, eu fico imaginando, eu fico viajando. Como que Jesus gosta desse tipo de pessoa, né? Parece que ele olha assim e fala assim: vou pegar todo esse gás, todo esse senso de justiça, toda essa força e vou usar pro meu reino. Aleluia. Deus pega a tua essência, aquilo que você é, e ele faz o quê? Ele lapida assim, sabe? Ele pega essa pedra bruta e ele vai lapidando. Aleluia. Eu vejo Pedro pegando Jesus, falando: calma, Pedro, vamos lá, vai vendo, vai se ligando em como que o reino dos céus é. Não é assim não, Pedro, é assim. E Pedro disse que amava muito Jesus, muito. Ele viveu coisas extraordinárias. Ele deu testemunho de quem Cristo era. Ele testemunhou, melhor dizendo, quem Cristo era. Ele teve lado a lado com ele. Era o discípulo que tinha mais comunhão. Era o discípulo que mais amava. Mas ainda assim, ele caiu na sua iniquidade. Sabe o que aconteceu? Todo mundo conhece essa história. Pedro era um cara. Quando eu assisto The Chosen, eu falo: acho que eu queria ser Pedro. Mas só na parte que ele estava com Jesus amando ele, tá? Na parte de negando, eu não queria não. Mas ainda assim, com tudo isso, com todo esse amor que Pedro tinha, o que ele faz? Ele nega o Cristo. E sabe o que me chama a atenção? É que Pedro era reconhecido como um deles. Porque as pessoas disseram: ei, você fala como ele, você anda como ele, você se comporta como ele, você é um deles. Aleluia. Forte, Jesus. Quantas vezes as pessoas olham pra gente e falam: ei, mas você é diferente, você é isso, você é aquilo, e não sei o que lá. Aleluia, Jesus. Mas ele negou Jesus. E nós também negamos ele, todas as vezes que nós não damos testemunho de quem ele é, que nós não agimos como ele
gostaria que nós agíssemos. Nós deixamos de dar testemunho de quem Ele é. Negar a Deus não é só dizer: não, eu não sirvo Ele não, e se esconder. Todas as vezes que eu desobedeço a palavra dEle, eu nego quem Ele é. Eu nego o sacrifício dEle na cruz por mim. Todas as vezes que eu deixo o velho eu renascer em mim, e que eu não domino quem? A natureza pecaminosa que temos, nós negamos a Ele. E aí já era, Pedro, acabou tudo. Não, irmãos. E isso é o que mais me emociona nessa palavra. Aleluia, Jesus. É que depois que vem Jesus, Pedro passa por tudo que ele passou. Ele nega Jesus. Ele escuta o galo cantar e o remorso vem no coração. Ele se dá conta: errei, falhei. Mas agora já era, ele morreu, não tem mais como eu pedir perdão para ele. Jesus ressuscita. E vai ter com Pedro. E sabe o que ele diz para Pedro? Pedro, tu me amas. Aleluia. Ele relembra Pedro quem ele é de verdade. Aleluia. Pedro, tu me amas. Ele negou Jesus 3 vezes. E o Senhor pergunta 3 vezes para ele se ele o ama. O Senhor estava o redimindo. E sabe o que Jesus fala para ele? Jesus não fala: você não presta mais para dar testemunho do meu reino, porque você errou, porque você falhou. Jesus transforma ele em um líder. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Querido, nós temos que dar testemunho de quem Cristo é, sim. Mas se nós cairmos no meio da caminhada, Ele está lá para dizer: filho, lembre-se de quem você é. Santo Deus. Obrigado, Jesus. E volte para a tua missão. Lembre-se de quem você é. Você me ama. Você me ama. Você me ama. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele negou. Ele andou com Cristo, amou, viveu tudo. Gente, eu tinha uma raiva de Pedro, de olhar para Pedro e falar assim: caramba, Pedro, que mancada, meu. Você era o cara que mais amava. Como você faz um negócio desse? Mas ele aprende com Cristo. Ele vira para Pedro e fala assim, entre linhas: Pedro, passou. Foi. Agora vai lá fazer o que eu te chamei para fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Seja testemunha de quem eu sou. Seja testemunha do que eu fiz na tua vida. Não importa se você caiu nessa caminhada, nesse processo. O que importa é como você vai lidar com aquilo que você caiu. E aí existe um outro exemplo de Judas. Judas traiu Jesus por dinheiro. Só que o remorso foi tão grande que Judas tirou a própria vida. Você entende? 2 pessoas que andaram com Jesus, que deveriam ser testemunha e não foram. O problema, irmão, não é você cair. O problema é o que você faz depois que você cai. Pedro se redimiu e foi um dos maiores líderes da igreja. Aleluia, Jesus. Foi o cara que fez grandes obras. Aquilo que Jesus falou lá atrás: vocês serão maiores do que eu. Foi Pedro. Mas Judas não. Judas não aguentou o remorso, a dor. Ele sucumbiu na culpa. Eu quero te dizer hoje, irmãos, você deve ser testemunha. Você deve dar testemunho de quem Cristo é. Mas se em algum momento da tua vida você não conseguiu, eu quero te dizer: olhe para Pedro e olhe para Judas. Você quer morrer? Você quer sucumbir até a morte na culpa? Ou você escolhe olhar e lembrar quem você é em Cristo? Aleluia. E voltar novamente no plano perfeito, fazer a vontade de Deus. E dar orgulho para o teu Pai. Aleluia. Irmãos, a história é a mesma. É igual. A história de Judas e a história de Pedro é a mesma. Mas os resultados são diferentes. A questão é: o que você faz com o teu pecado? Nós deveríamos
terrível. O que você faz com isso? Irmãos, tem pessoas que não conseguem mais servir ao Senhor por conta da culpa. E elas estão como Judas, mortas espiritualmente. Porque elas não conseguem lidar com a pressão da culpa. Eu errei, eu não mereço. Eu imagino que Judas ficou assim. Eu não mereço, quando ele caiu em si do que ele tinha feito. E ele morreu. Ele se suicidou. Quantos suicidas espirituais nós não temos por aí? Mas hoje o Senhor está nos chamando para ser testemunha dele. Aleluia. E Ele está nos chamando, filho, não importa o que você fez. Importa o que você vai fazer com o que você fez. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o teu propósito. Até aquilo de errado que nós fazemos, o Senhor transforma em algo bom. Pedro negou o Senhor 3 vezes. E por 3 vezes ele precisou declarar ao Senhor: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu acredito que cada vez que Pedro dizia: eu te amo, aquela chama se reacendia. Aleluia. E a culpa ia indo embora. E ele começava a lembrar daquilo que ele havia testemunhado. Ele é um Cristo perdoador. Ele é um Cristo que me redime dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. A cada frase, a cada palavra de Jesus: Pedro, tu me amas. Ele ia restaurando Pedro em uma testemunha poderosa para conquistar pessoas. Glória a Deus. Em Jerusalém, naquele lugar. Você vai ser exemplo para as pessoas da tua casa. Não importa o teu passado, o Senhor te faz nova criatura. O Senhor reestabelece quem Ele te chamou para ser. Não se suicide pela culpa. Pegue esse erro, pegue essa falha e transforme em uma ferramenta poderosa para ganhar almas para o Senhor. Aleluia. Só sabe entender a dor de quem fez algo, aquele que praticou, aquele que vivenciou. Eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas falhas, eu só vou entender a falha do meu irmão, porque eu vivi ela, irmão. Porque eu errei um dia nisso, mas o Senhor me regenerou. O Senhor me fez nova. O Senhor me perdoou. O Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia e disse: filho, você ainda serve no meu reino. O Senhor está dizendo para pessoas aqui hoje: lança fora a culpa. Você ainda serve no reino. Não importa quem você foi. O que você vai fazer com isso? É isso que o Senhor está te perguntando hoje. O que você vai fazer com isso? Aleluia. Já foi, irmão, já passou. Não evitou? Aprende com isso agora. Aprende com isso. E continua no plano, no propósito que o Senhor tem para a tua vida. Aleluia, Jesus. Siga em frente. Seja testemunha de quem Ele é. Faça diferença nessa geração. Seja quem Cristo te chamou para ser. Faça algo por Ele, para Ele. Seja alguém na vida de alguém. Gente, Pedro ganhou tantas almas para o Senhor. Judas podia ter ganhado muitas. Judas podia dar o testemunho: eu vendi ele por dinheiro. Eu troquei ele por dinheiro. Eu entreguei o meu mestre, mas ele me regenerou. Ele me transformou em uma nova criatura. Mas a culpa o matou. O Senhor diz que Ele está hoje tirando culpa de corações, dizendo: filho, você errou, já foi, já passou, segue em frente. Eu te perdoo. O Senhor perdoa,
Não fica aí parado. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Agora eu não sirvo para mais nada. Para de choramingar. Para de ficar melindroso aí. O diabo está se alimentando disso. O diabo está te afundando cada vez mais. Porque cada vez que você se sente culpado, ele te coloca mais uma culpa. E você está perdendo tempo de ganhar almas para o Senhor, de cumprir o teu chamado, o teu ministério. Siga em frente. Aleluia. Não seja como Judas, seja como Pedro. Aprende com isso e segue em frente. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aprenda com Jesus. Aprenda com os seus erros. Cresça. Você imagine se as pessoas que estavam lá fossem dizer para Pedro, talvez disseram, mas você não era o cara lá que falou que não era dele, não? Ele falou, eu falei, mas eu me regenerei. Aleluia. Ele morreu na cruz para levar os meus pecados. Foi ele que fez isso. Não foi o Kelvin, não foi o pastor, foi Cristo que fez isso para mim. Ele me regenerou. Não deixa mais o diabo te culpar. Não deixa mais as pessoas te apontar e falar, eu fiz sim, eu fui essa pessoa, mas hoje eu sou nova criatura nele, ele me faz novo. Diga para Satanás, você não tem poder de me acusar, porque os meus pecados foram perdoados por ele na cruz. Aleluia. Existe um preço e foi pago com sangue, o sangue de Jesus. Irmão, não há mais acusação. Tenha frutos de arrependimento verdadeiros como Pedro teve, e siga em frente e vá. Faça o que o Senhor te chamou para fazer. Para de ficar prostrado. A gente está cheio de Judas dentro da igreja, mas não o Judas que traiu também, né? Mas aquele que está ali morto. Judas não pode fazer mais nada. Ele não pode usar como exemplo o que ele viveu, porque ele decidiu interromper a sua vida. Quantas pessoas estão com a vida interrompida? A tua vida é espiritual interrompida por conta de falhas. Querido, o Senhor está te chamando, filho, eu já te perdoei. Se perdoa, siga em frente. Em nome de Jesus. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O Senhor tinha um ministério para Pedro. Isso poderia ter acabado. A decisão de Pedro mudou tudo. Ele poderia ter ficado envergonhado. Não, mas como? Evangelista Felipe, como eu vou falar sobre esse Cristo? Como eu vou dar testemunho dele? As pessoas vão me apontar e vão falar, ué, mas você não é o cara que outro dia estava falando que não era dele? Eu era mesmo. Eu era mesmo. Eu era mesmo drogado. Eu era mesmo bêbado. Eu era mesmo um depressivo. Eu era mesmo um brigão. Eu era mesmo, sei lá, tantas coisas que a gente faz de errado, né, irmãos? Eu era, mas eu não sou mais. Aleluia. Porque ele me faz nova criatura nele. E você também não precisa ser mais quem você é, porque ele te faz novo. Irmãos, eu não entendia. Eu falava assim, mas caramba, a igreja está cheia de gente, ex-drogado, ex-presidiário, ex-prostituta, ex-adúltero, é cheio de ex. Aqui é o lugar deles mesmo. Aleluia. Lugar de ser ex-adúltero, lugar de ser ex-prostituta, lugar de ser ex-presidiário. Esse é o lugar mesmo. Quantas vezes você já não ouviu isso? Esses caras aí apronta, aí depois vira crente, aí vira o ex-presidiário. Glória a Deus, irmão, por isso. Nós precisamos dar testemunho de que Ele transforma. Aleluia. De que Ele salva, de que Ele cura, de que Ele liberta, de que Ele pega da onde não tem nada e faz algo glorioso. Aleluia. Ele pega aquele ímpeto, aquela coisa que para o mundo é usado para o mal, Ele transforma, Ele lapida e transforma em algo glorioso. Ele está chamando você para isso. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que você possa nessa manhã dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser testemunho. Aleluia, Jesus. E o meu testemunho vai ser como o teu. Vai ser pelas minhas ações. O mundo vai olhar para mim e vai dizer, ali vai um cristão. Ali vai um homem e uma mulher de Deus. Vai ali.
pessoas, quando estiver no desespero, quando estiver na dor, quando estiver sucumbindo, ela vai lembrar: opa, eu tenho um irmão crente, eu tenho uma prima crente, nossa, eu tenho uma amiga da escola que é crente, nossa, eu tenho uma vizinha que é crente, vamos lá nos crentes. As pessoas precisam olhar para você e saber que você é sal da terra, que você veio para dar tempero. As pessoas precisam olhar para você e saber que você é a luz do mundo. Aleluia, Jesus. As pessoas precisam procurar em você. Quantas vezes eu reclamei com o Senhor, mas só aparece curva de rio. Não vem ninguém para falar assim: bora, amiga, vamos para Paris gastar dinheiro. Só aparece gente: eu preciso da sua ajuda. Eu falei: meu Deus, eu não tenho tempo nem para contar meus problemas. Porque quando eu penso, poxa, mas tá, eu não vou contar meu problema, a pessoa conta o problema dela primeiro. Sabe o que é isso? Necessidade de ficar no altar. Aleluia, Jesus. Por muitas vezes eu vi isso como uma coisa ruim. Caramba, mas só me procura para falar de problema. Queridos, só te procuram para falar de problema porque eles veem algo em você. Aleluia, Jesus. Um Cristo que resolve problemas. Eu sei que às vezes cansa, mas sabe onde você se renova? Nele. Aleluia. Porque a tua força não vem de você. A tua força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, obrigado, Jesus. Você não é forte, Ele te faz forte. Aleluia. Você entende isso? Que nós dizemos: eu sou forte. Você não é forte, mas Ele te faz forte. E Ele te dá condições para superar as tempestades, Aleluia. as dores. Ele te faz forte para sair da situação de pecador para nova criatura. Amém? Feche os seus olhos neste momento e comece a dizer para o Senhor: eu sou escolhido, eu fui separado para fazer algo, eu tenho algo glorioso que o Senhor me deu, e eu preciso proclamar quem Ele é na minha casa, nas cidades vizinhas e até os confins da terra, em todos os lugares que os meus pés pisarem. Eu preciso dar testemunho de quem Ele é e do que Ele fez na minha vida. Aleluia. Eu preciso testemunhar as experiências que eu tive com Ele. Eu não preciso me envergonhar de quem eu fui, porque hoje Ele me fez uma nova criatura. Eu não preciso ter vergonha de falar quem eu era, porque eu era, mas agora eu não sou mais. Aleluia. Eu não preciso esconder debaixo do tapete o meu passado e dizer: ninguém pode saber que eu fiz isso porque agora eu sou crente. Eu fiz mesmo, eu fui essa pessoa, mas eu não sou mais. Aleluia, Jesus. Querido, entenda qual é a sua identidade em Cristo hoje. Entenda qual é isso. Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Hoje foi ruim, hoje eu caí, mas amanhã eu vou ser melhor. Aleluia. Eu não posso ser a mesma pessoa de ontem. Eu preciso ser melhor do que eu era ontem. E amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. É uma constante, irmãos. Para de se culpar, de se julgar. Fala: Senhor, eu só preciso que o Senhor entre. Que o Teu Espírito testifique quem o Senhor é na minha vida. E que eu possa testificar daquilo que o Senhor fez. Irmão, testifique para as pessoas que estão do seu lado. Diga para elas: eu era isso, mas hoje eu sou tal pessoa. Eu tenho isso ainda para ser transformado, mas amanhã eu vou ser diferente. Sabe o que você pode dizer? Que você pode crer. Para Judas não tinha mais o que fazer. Ele não tinha mais um amanhã, porque ele se rendeu à pressão. Mas pelo todos os dias, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, você pode crer no amanhã diferente. Aleluia. O que você está vivendo hoje, essa situação não vai te matar. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Você pode crer. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu a tua vida está nas mãos dele. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Não há temor, não tenha medo. Se porque não há temor, porque você sabe. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida pode estar nas mãos dele. está nas mãos do meu Jesus, que vive.